together. We gathered here in West Virginia. You're all invited, and I'm glad to see we're all excited. Desta vez foi nos Estados Unidos. O estado da Virgínia Ocidental acolhia 45 mil escuteiros provenientes de mais de 150 nacionalidades. Portugueses foram 784. Corpo Nacional de Escutas e Associação dos Escuteiros de Portugal formaram o contingente da Federação Escutista de Portugal, com os seus jovens apostados, em concretizar o ideal de Baden-Powell, fundador do movimento, que sonhava com os jovens num grande acampamento, vivendo o espírito escutista da fraternidade mundial. Não há muitas ocasiões e se calhar não há muitas organizações no mundo que deem aos jovens, aos seus membros, esta oportunidade de, num espaço limitado, que é uma pequena cidade, não é? 45 mil pessoas, de concentrar aí uma diversidade enorme, que é a diversidade do mundo, neste caso 150 países diferentes, e de fazer os jovens experienciar essa globalidade, esse perfil de ser cidadão do mundo, não é? Uma ocasião para perceber as culturas e as identidades. Amizade. Oui. Friendship, that's amistad. Friendship, přátelství. Ami. Relation d'amitié. Ouais, on a des relations tout à fait amicales entre garçons et filles. Amici. Venskab. Eller ven. Relación. Amistad, relación, depende también con quién se dé. Eu costumo dizer muitas vezes que estes encontros permitem pôr caras nos países, ou seja, quando eu conheço alguém da Malásia, a Malásia deixa de ser um conceito abstrato ou um país abstrato, mas passa a ser a cara daquela pessoa que eu conheci. E, portanto, este conhecimento dos sítios e das pessoas, portanto, dar-nos um rosto àquilo que são os países, eu acho que é uma coisa, é uma riqueza que é insubstituível. A lusofonia levou aos Estados Unidos 2.300 escuteiros dos países representantes da comunidade do escutismo lusófono. Ali promoveram um encontro onde deram a conhecer as culturas e tradições de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor-Leste. Nos primeiros dias era explicar às pessoas o que era a comida portuguesa. As pessoas não conheciam. Nos últimos dias, os comentários que eu ouço são: os nossos amigos disseram-nos que tínhamos que vir provar isto. Explicava-lhes as pataniscas como codfish cakes, mais simples de explicar, a bifana como tender pork sandwich with its own special sauce, e a francesinha como delicious meat sandwich, our specialty, our best seller. Francesinha. Tell me? Francesinha. Good. Os pratos típicos e a gastronomia apresentavam-se como um veículo cultural de excelência para mostrar ao mundo o que somos e o que fazemos. Nós aproveitámos, obviamente, o Jamboree para nos encontrarmos, para nos reencontrarmos, mas mais do que isso, para criarmos também a oportunidade dos nossos miúdos, dos nossos escuteiros, se encontrarem, se conhecerem e perceberem que é muito mais do que apenas a língua, aquilo que nos une, e são tradições, é a amizade, é a alegria, é a forma tão espontânea de vivermos o escutismo. Nós no Jamboree, quando fizemos o nosso dia da lusofonia e quando estávamos a celebrar e em festa,
Fomos abordados por um dos representantes, aliás, o responsável da comunicação do Jamboree, que nos veio dar felicitações e dizer-nos que tinha testemunhado um momento que, mais do que a festa, mais do que a ida ao palco dos nossos rapazes e raparigas, era a alegria que contagiava, era esta vontade de saltar fora daquilo que é o muro da língua e transformar, de facto, esta alegria, este contágio para todos os escuteiros que ali estavam, e ele ficou impressionado com essa alegria, com essa vontade de querer festejar, de querer celebrar e de querer conhecer, estabelecer contacto que todos os nossos participantes aí deram. O Jamboree foi também oportunidade para aproximar ainda mais a lusofonia. Unidos pela língua e pela história, há por vezes pequenas diferenças que rapidamente se ultrapassam. Não sei. Não faço ideia. Não. Faixa de pedestres? Não. Passadeira é máquina Ferro de passar, é. É o quê? Ferro de passar roupa. Passadeira. Para passar roupa. É a faixa de pedestres. É, sei lá, o passeio? Não sei. A passadeira? Passadeira. Ferro de passar roupa? Não, é faixa de pedestre. A geladeira é uma marca frigorífico, marca frigorífico? Sim, congelador. É só frigorífico. Só frigorífico? Ok. Frigorífico. Geladeira. Caixa frigorífica. Geleira. Ou frigobar. Nós estávamos 2 ou 3 mil escuteiros que falam português naquele Jamboree. Nós queremos que a lusofonia seja um espaço para todos os escuteiros que falam português e, por que não, escuteiros que não falam tanto a nossa língua, mas que connosco possam estabelecer contacto. É por isso que estamos também a tentar organizar atividades conjuntas com os outros países de língua portuguesa para além do Jamboree. E com isto tudo, tentarmos de facto que esta plataforma de entendimento, o português, seja também cada vez mais uma língua, seja cada vez mais uma cultura que aproveite estas atividades para nos darmos a conhecer, mas acima de tudo para criarmos oportunidade para que os nossos miúdos conheçam também eles, outros, e saiam enriquecidos. Tem que ser um movimento nos dois sentidos. 10 dias intensos e marcantes, ao regressarem dos Estados Unidos, estes jovens já não eram os mesmos. É uma experiência totalmente nova e incrível. Foram provavelmente as 3 melhores semanas da minha vida. Ora, seja o Jamboree e a atividade em si, como a semana em Nova Iorque que a seguir realizámos. E foi totalmente incrível e eu não tenho palavras para descrever o quão grande foi. Foi incrível. As memórias que guardamos, as amizades que criamos, todas as atividades foram espetaculares. Acho que a organização era excelente, as condições também, e funcionou para mim funcionou tudo às mil maravilhas e eu por mim ficava lá mais tempo. Foi uma experiência fantástica, não é todos os dias que se está com 45 mil escuteiros de 130 países diferentes. O mais importante para mim acho que foi mesmo este contacto com pessoas que, claro, provavelmente nunca de outra forma teria tido contacto, pessoas mesmo de países muito variados. Foi uma experiência muito enriquecedora conseguir ver as perspectivas diferentes que eles têm sobre as coisas, a maneira diferente de pensar. Foi muito boa experiência. E também foi desafiante ao mesmo tempo todos aqueles dias, acordar cedo, fazer todas as atividades que tinha a fazer, conhecer as pessoas novas todos os dias, o encontro multicultural enorme. Foi realmente totalmente novo e incrível, como já tinha dito anteriormente. É muito encorajador ver que há 45 mil jovens da minha geração que acreditam nas mesmas coisas que eu e que têm mais ou menos os mesmos princípios e que escolhem aderir ao movimento escutista e viver a vida com os ideais do escutismo. Para mim foi bastante curioso ver todos os países lusófonos juntos a celebrar a lusofonia. Para os dirigentes, os adultos no escutismo, que enquadram e zelam pela eficácia deste processo educativo, um Jamboree é sempre uma ocasião única. Estes Jamborees mundiais, já tive a felicidade de ir a outros, são sempre um ponto de encontro em que a grande mais-valia é sempre proporcionar como jovens de
60 e tal países diferentes, culturas muito dispares, atendendo a que levam o mesmo conjunto de valores, o mesmo acreditar na promessa, o mesmo espírito de querer fazer um mundo melhor, de forma ativa, conseguem interagir de forma saudável, alegre, bem disposta, conhecerem-se uns aos outros, conhecerem muito da cultura, que é sempre um pouco diferente e muitas vezes até diferente daquilo que nós temos a percepção do país que nos recebe, no caso, atendendo a que o país é quase um continente, da região que nos recebe, na Virgínia Ocidental, e toda essa vivência e toda essa espetacular da juventude, do convívio e das amizades que muitos deles certamente terão feito para toda a vida, de perceberem que se calhar algumas coisas que os outros pensam têm a ver com a forma como eles são e da cultura de onde vêm, e os outros perceberem porque é que nós pensamos assim. E isso é compreensão e comunicação, é o que mais nós precisamos para todos construirmos um mundo melhor e um mundo mais pacífico. Uma iniciativa que acontece de 4 em 4 anos, algo que toca a humanidade de cada um de nós. E num jamboree isso é possível, até porque o ambiente também se proporciona. Eu ouvi alguns comentários a dizer, isto aqui é quase tudo perfeito, as pessoas pedem com licença, que agradecem, que deixam passar. Portanto, aquele tipo de relação bondosa, digamos assim, com os outros, que de alguma maneira eu acho que toca muito os adolescentes que participam, e os adultos também, mas os adolescentes em particular, e eu acho que os forma claramente para o futuro. Um jamboree mundial é um acampamento à escala planetária, é uma oportunidade para jovens entre os 14 e os 18 anos a explorarem novos horizontes e promoverem o desenvolvimento físico e intelectual. Os 784 escuteiros portugueses já regressaram e com eles um olhar diferente, uma vontade nova de construir um mundo melhor. O jamboree, de facto, traz aos jovens que nele participam uma energia, uma alegria renovada nas descobertas todas que fazem, nos novos amigos que constroem e, acima de tudo, também num sentimento de retribuição, vá lá, por um longo caminho de preparação. Um jamboree é uma atividade que demora muito tempo a preparar e os jovens, eu acho que muito mais do que virem com a alegria ou o deslumbramento de terem feito atividades que achavam que nunca iam conseguir fazer, não é bem isso que eles trazem. Eles trazem um conjunto de experiências, de contactos, de um mundo que se lhes abriu no espaço de 2 semanas e que nós temos a certeza que os mudam por completo e que ajudam a transformar quer o escotismo, quer o movimento, quer o mundo que os rodeia cá, as suas famílias, os seus grupos de amigos, e eles vêm de facto diferentes e com uma vontade de fazer coisas novas, diferentes, e com isso também de transformarem um pouco, com novas causas, com novas ideias, aquilo que os rodeia, incluindo, obviamente, o escotismo. O Francisco Gouveia e a Matilde Murta viveram o jamboree. Ele é do CNE, ela é da AEP. As diferenças são apenas pormenores de farda, o espírito e o entusiasmo é o mesmo. Quando eu comecei nos escuteiros, sinceramente, era tudo, eu nem sabia, nem pensava no escotismo fora de Portugal. Portanto, era tudo assim um bocadinho, andava um bocado no escuro. Depois, quando comecei a ir a atividades como o ACNAC, nós tivemos grupos de Israel e de França, então deu-me assim um bocado mais ideia de que o escotismo lá fora era completamente diferente, porque eu também nunca tinha muito pensado nisso. E depois houveram as inscrições para o jamboree, que eu falhei, eu não me inscrevi, e fiquei muito em baixo na altura, e entretanto abriram mais lugares na AEP, porque havia muita gente que queria ir, e então consegui, fiquei super feliz. Dentro do jamboree, claro, toda a gente é puxada a cumprir esse serviço pela paz e essa união de todos. Portanto, mudou a minha perspectiva no modo como eu via o escotismo, porque o modo como eu via o escotismo era o escotismo português e era a experiência que eu tinha, mas também, através de livros e, obviamente, de coisas históricas, sabia perfeitamente o que é que o escotismo já tinha sido e o que é que o escotismo está a ser e o que é que mudou até agora e o que é que tem de ser mudado para o futuro.
E acho que esse espírito de fraternidade, de paz e união dentro do Jambori fez com que, não só eu, mas os meus colegas também, do meu agrupamento, do meu grupo, soubéssemos qual é que era a missão que nós tínhamos de desempenhar no futuro, de cumprir, e os papéis que tínhamos de desempenhar dentro dessa missão. Nos dias de Jambori perceberam a dimensão da família a que pertencem. Grande e diversa, mas afinal com um quadro de valores comum. E foi engraçado porque era tudo diferente. Todos viam os estilos de uma forma diferente. Uns viam mais como nós, que é uma forma de treinar os jovens e ser a melhor versão nossa. Outros viam mais como uma forma do convívio. Portanto, era tudo diferente, mas era engraçado como todos se complementavam no final. Desta experiência fica sempre o que se constrói pelo diálogo e pela partilha de tantos encontros. Muitos encontros. Não contei as nacionalidades nem a quantidade de países com que tive contacto, mas mais de 50 foi certo. E das experiências que eu obtive, as duas mais recordantes foram dirigentes que eu conheci, que tinham perspectivas do escotismo puras e nobres, mais uma vez. E de facto foi enriquecedor ouvir de mais velhos, de pessoas que têm mais experiência dentro do escotismo e que já foram a muito mais jamboris do que eu, obviamente, saber que o Jambori é uma atividade única, por isso mesmo, pela união e pelo espírito de fraternidade que existe lá dentro. Países asiáticos que são muito, têm que fazer a vénia e ter uma cerimónia, e estava à espera que fossem pessoas assim mais para elas, não queriam muito contacto. E não, e foram de japoneses, coreanos, todos super simpáticos, tinham uma paciência enorme para nós, para nos ensinar a língua deles, que não tinha jeitinho nenhum. Sim, deu para conhecer melhor os países. A maneira como nós bloqueamos o mundo novo, ou seja, como nós interagimos com o futuro, é através da experiência, e acho que nós só vamos começar a adquirir conhecimento através da experiência com outras pessoas, e acho que há muita gente que prefere ir para fora ou viajar para adquirir essa experiência. Nós, como escoteiros e como representantes de Portugal dentro do Jambori, tivemos a oportunidade de conhecer essas culturas e ter essa experiência para mais tarde sim desbloquear um mundo novo, um novo mundo. João Armando Gonçalves, o português que chefiou a Organização Mundial do Escotismo, considera quase mágica esta capacidade do escotismo se assumir como uma linguagem universal de bondade e construção comum de um mundo melhor. A certa altura a diferença passa a ser um fator de riqueza, não é? Mais nos miúdos que têm muito esta vontade de descobrir coisas, para eles essas diferenças passam a ser um fator de atração. Porque ao fim e ao cabo não é só o ser diferente do meu, porque é que é aquilo, e perceber que há aquele hábito que é muito diferente do meu e falar com a pessoa e perceber porque é que é assim. E portanto no Jambori essas diferenças acabam por ser esse fator de atração, como eu dizia, não é exatamente o fator de divisão. Coisas que são típicas cá, tipo cumprimentar alguém com 2 beijos e isso, noutros países não vão ser normais. Então em reuniões de embaixadores, no início parecia que estava toda a gente assim a andar em ovos, porque não queriam fazer nada que ofendesse os outros, porque é tudo tão diferente. Eu não queria, por exemplo, tentar cumprimentar alguém que se calhar não é normal darem um aperto de mão. Mas depois de algum tempo e percebermos uns com os outros, estávamos tão à vontade que acabámos por nos ensinar uns aos outros aprendemos como estar com pessoas diferentes, mesmo não sabendo o que é comum para elas. E a forma como o escotismo marca a vida da Matilde e do Francisco determina também o agir das duas associações que, entre nós, asseguram o legado de Baden-Powell. O Corpo Nacional de Escutas, o Escotismo Católico Português e a Associação dos Escoteiros de Portugal, uma associação escotista que abrange as diferentes identidades religiosas ou mesmo os agnósticos. Uma missão cada vez mais partilhada e próxima. Nós já coexistimos há quase 100 anos e efetivamente em passos largos estamos naturalmente a fortificar as nossas relações,
cada vez mais participamos em atividades em conjunto, não só num ponto de vista internacional, como federação, mas também enquanto associações no território nacional. Tivemos até há pouco tempo o Rover 100, que foi prova disso. Continuamos a ter atividades também a nível regional e municípios, e cada vez mais estamos a estreitar essas relações, a procurar realmente, até porque nós remamos para o mesmo objetivo, naturalmente esse caminho está a ser trilhado e está a ser muito bem trilhado. E eu acho que nós hoje conseguimos dizer que, se calhar, há muitos anos não tínhamos relações tão próximas, tão prósperas entre as duas associações, que obviamente se transmitem para a Federação. Nós hoje já conseguimos fazer mais atividade em conjunto do que apenas estas atividades, como é o caso do Jamboree, em que organizamos um contingente. Nós ainda a semana passada vivíamos em Portugal numa atividade que foi construída, foi pensada em conjunto, sem sermos nós e eles, sermos todos juntos a trabalhar essa mesma atividade. A riqueza de um Jamboree ou a finalidade do escutismo não são as atividades, mas sim o potencial que elas geram e a forma como estimulam os jovens a serem construtores de realidades novas. E ninguém duvida que é principalmente sem farda que o escoteiro cumpre a sua missão. Regressei com muito mais pica para ir a novas atividades, com uma visão completamente diferente do mundo, porque é isso, acho que rebentei a bolha, de certa forma. Quero só agora ser IST do Jamboree na Coreia, é tudo o que eu quero agora, e fazer atividades internacionais com o clã, com os caminheiros. E regressei com imensos contactos, que é algo que eu estou super feliz, porque ando a falar com pessoas de Luxemburgo e de Guatemala e sobre como é que é o ensino escolar lá e como é que é a vida deles lá. E pronto, estou com o choque todos os dias, já não é só no Jamboree. Tento obedecer à lei do escuta todos os dias, não só praticar boas ações, mas sim dentro de mim próprio. E acho que aí é que começa um bom escuteiro. O dever de escuta começa em casa, mas não só em casa, dentro de si próprio. E a vivência o modo de vida como eu vivo isso é diariamente procuro conhecer mais sobre o escutismo e também viver muito mais do que as atividades ao sábado à tarde ou ao domingo de manhã, porque as atividades de sede hoje em dia, devido a legislações e por parte dos governos, etc., estão muito mais restritas a menos trabalho de campo. E eu acredito que com o contacto da natureza, a natureza como sendo o grande guia, que é o que o Padre Ana Paulo diz, com o contacto da natureza nós podemos ser disciplinados para o futuro e para a vida. Para o chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas, esta já não é a geração do fácil e do agora. Hoje os jovens são inconformados que querem ser protagonistas de mudança. Este agora é um agora que é diferente. Os jovens hoje querem que as coisas, mais do que acontecerem agora, querem ser capazes de transformar agora as coisas, o mundo, aquilo que os rodeia. E isso não é estranho, inclusivamente, à mensagem do nosso Papa, quando nos dizia que os jovens, dirigindo-se a eles, são este agora de Deus. É porque é agora que nós queremos que eles tenham também um papel fundamental na nossa sociedade. Não é amanhã, nem daqui a umas décadas, é agora mesmo. Opinião idêntica é partilhada pela Associação dos Escoteiros de Portugal, a congénere do CNE, na Federação Escotista de Portugal. Cada vez mais os jovens tomam partido de posições de liderança. Temos cada vez mais a ver um Portugal em que caminha nesse sentido, não só nas nossas associações, como existe na AIP e também no CNE, mas como também em todas as associações juvenis. Cada vez mais vemos jovens a liderar e isso cada vez mais se torna um mito e deixamos de lado essa velha máxima de que são sempre os mais velhos a liderar e não, agora os mais novos vão levar o testemunho e também conquistar aqui novas lideranças. O 24º Jamboree Mundial terminou. Em 2023, os escoteiros de todo o mundo vão rumar à Coreia do Sul. O desafio vai ser: desenha o teu sonho. Em Samejiang já se trabalha para acolher os milhares de jovens que neste momento já olham para o calendário.